Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Maria Paula, sou daqui de Birigui, faço sempre algumas reflexões, né, da doutrina espírita, com base nas nossas obras, no nosso trabalho. Já estou na doutrina há 30 anos, então estudo um pouco, não o tanto que eu deveria, mas o tanto que eu consigo, e venho aqui hoje para contribuir um pouco numa reflexão. Qual é o papel da doutrina espírita nesse processo de regeneração, né? E pensando nisso, fazendo uma reflexão assim, eu pensei em alguns pontos que eu gostaria de dividir e colocar vocês também para pensar, para ver se tem nexo, né? E também se tiver alguma discordância, é bem importante que a gente saiba. O primeiro ponto, eu acho que é importantíssimo, é como a gente consegue despertar no jovem a nossa doutrina, né? E assim, esses pensamentos crísticos, né? Que o cristianismo e o próprio os ensinamentos evangélicos, né? Os ensinamentos dos evangelistas mostram muito pra gente algumas características dos valores morais, né? E a partir disso, vivendo os 10 mandamentos que Moisés colocou para nós de uma forma fluida, onde a gente tivesse toda aquela fluidez, né? Não precisa parar para pensar se estamos fazendo bem ou mal, mas que o bem já fosse feito de forma fluida, né? Então, o jovem precisa dessa estrutura nossa, né? A juventude temos que buscar eles e fazer despertar neles, seja e com as ferramentas que a juventude tem hoje, né? As plataformas, que mecanismos as plataformas, o lúdico, né? E até o próprio fenomenal podem trazer essa juventude para perto de nós e que eles possam inovar, né, a nossa doutrina e nos ajudar nesse processo de regeneração. Porque o despertar é interno, né? A porta abre de dentro para fora. Então a gente precisa achar esses meninos, essa juventude, com todos os aspectos de transição também que eles estão passando, né? Para poder despertar neles e trazer eles para perto da gente. Eu acho isso fundamental, inclusive, talvez até mudando um pouco o jeito que a gente estuda, o jeito que a gente propõe os nossos estudos, né? Que hoje são estudos metódicos, sistematizados, mas de que forma essa juventude hoje pode vir estudar com a gente, né? Porque o nosso estudo ainda é bancário. Apesar de hoje a gente já ter a internet, hoje essa é uma ferramenta da gente estudar a doutrina. Mas que outras ferramentas interativas, inclusive, a gente pode trazer para que esses meninos e meninas possam participar com a gente? Acho isso uma reflexão extremamente importante para a gente, né? A outra coisa muito importante que eu vejo isso acontecendo nas casas, né? Eu visito algumas casas como mediadora, palestrante, né? Monitora e trabalhadora, né? Nas mesas mediúnicas e tal. E aí eu vejo qual é a nossa intercomunicação e a nossa interrelação com as outras religiões. Como é que nós estamos correlacionando as nossas religiões, né? As religiões de matriz africana, elas estão vindo aí, também estão trazendo novas propostas, né? Espiritualistas. E aí, como é que nós, da doutrina espírita, podemos fazer um intercâmbio religioso? Né? Eu vejo que as religiões evangélicas, né, os evangélicos, eles estão extremamente organizados. E como eles conseguem se organizar e se defender mutuamente e permanecer dentro das igrejas, inclusive levando a própria juventude, né? Então, para mim, eu gostaria muito que a gente conseguisse fazer um intercâmbio para que nós pudéssemos deixar esse público ter acesso com mais clareza, né, às nossas situações todas, né, ao nosso processo religioso, inclusive para a gente poder quebrar alguns paradigmas, né, quebrar preconceitos, tirar, desmistificar muita coisa
que tem enraizado, né? Que as pessoas têm medo da nossa doutrina. As pessoas chegam para nós, as pessoas procuram, né, a doutrina espírita por dois aspectos, ou pelo amor ou pela dor, né? E pela dor vem também por dois aspectos, ou porque perdeu alguém, ou porque está em sofrimento, né? Porque quer ver o fenômeno, quer ver o paranormal, quer entender a paranormalidade. E aí elas entram na nossa casa espírita, faz o tratamento espiritual, toma passe, assiste uma ou outra palestra, mas acabam não conseguindo se vincular ou criar raízes, porque o nosso próprio processo acaba distanciando, né? Porque a gente acaba, e é próprio da nossa doutrina, a fé raciocinada. E é uma doutrina que traz muita responsabilidade. Você precisa ter responsabilidade, né? Porque a lei de causa e efeito, ela é fundamental na nossa religião. Então, acho que a doutrina espírita precisa despertar em todos esses públicos que nos procuram e que vêm atrás de nós para aliviar suas dores, né? Eu já escutei várias vezes isso, assim, os espíritas não sofrem. Não, a gente sofre sim, só que a gente procura bem sofrer, procura olhar o sofrimento com um olhar mais caridoso, mais amoroso, de mais sustentação, né? E procura aprender com esse sofrimento. Então, como nós estamos agindo ou como nós estamos conseguindo fazer esse intercâmbio com as outras religiões, a ponto de nós conseguirmos manter vários laços, né? Conseguirmos nos intercomunicar com as várias faces. Eu lembro um dia que eu fui na Bahia e estava tendo uma missa campal na igreja do Senhor do Bonfim. E essa missa campal tinha o pai de santo, né, do candomblé, fazendo o seu ritual e um padre também fazendo a celebração no mesmo altar. Então, aquilo me chamou bastante atenção, porque em que momento nós, da doutrina espírita, conseguimos fazer isso? Em que momento? Em que momento a gente consegue sentar com as outras religiões e discutir abertamente, né? Onde a gente pode esticar a mão, aonde a gente pode se abraçar. Não, eu acolho, porque nós acolhemos muitos irmãos de outras religiões na distribuição de cesta básica, né, nas visitas solidárias, nos bazares da Pichincha. Esse é o nosso público, um público muito grande que vai procurar a gente, né? E por que eles não ficam com a gente? Por que eles não sentam para assistir a palestra ou participam dos nossos grupos? Então, acho que essa era um papel importante de intercomunicação que deveria acontecer entre nós, da doutrina espírita, e as outras religiões. As religiões de matriz africana, elas têm muita similaridade com a gente, inclusive eles usam as obras básicas, né? Para as aberturas dos seus trabalhos ou para orientação, muitas vezes, né? Ou para tirar dúvidas, né? Eu conheço várias casas, casa de Umbanda, por exemplo, que eles usam o evangelho na abertura dos trabalhos. Então, lê um trecho do evangelho e faz a abertura do trabalho. Eu acho isso fundamental e é lindo, né? Porque assim, vai quebrando e nós sabemos, né? E isso está no Livro dos Espíritos. As religiões vão se unir. Não vai ser a doutrina espírita, a religião única, mas vai ser a religião que vai fazer esse trabalho de amplificação dos nossos irmãos para a regeneração. Então, eu penso que se nós pudermos, enquanto a gente puder fazer esse agregar e fazer com que essas situações fluam melhor, que a gente quebre os preconceitos, que nós, partindo de nós, doutrina espírita, conseguimos estender nossa mão, tanto para esses jovens, né? Que os jovens, onde eles estão? Por que eles não acompanham a gente no nosso trabalho, né? É uma curiosidade, né? Nossa, temos mocidade nas nossas casas, eles acabam indo estudar e não criam vínculo aonde estão, né? Então, isso é bem curioso. E essa questão
da religiosidade, né? Da gente fazer um intercâmbio religioso. Eu tenho visto algumas casas, né, que estão conseguindo fazer esse intercâmbio. E acho isso muito importante e muito promissor para a nossa doutrina. Vai ajudar e vai contribuir muito para todos nós. Não falo em cultos, não falo em ritos, mas eu falo em alianças, né? Em conseguir parcerias, em conseguir afinidades, né? Desmistificando, inclusive, os próprios conceitos, né? Que as outras religiões têm da nossa doutrina. Então, acho que esse é um pouquinho do que eu gostaria de compartilhar. Se alguém tiver alguma outra posição ou um pensamento, se eu falei alguma bobagem, né? Pode colocar nos comentários, que é muito importante para a gente aprender coisa nova e para a gente poder discutir isso, né? Acho bem legal, tá bom? Esse é o meu ponto de vista. Eu agradeço muito a oportunidade de fazer parte desse grupo tão seleto de pessoas que fazem reflexão aqui no Raimundo Mariano Dias. Um super beijo, muito obrigada.